Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito das 4 nobres verdades do nosso mestre Siddhartha Gautama Shakyamuni. Tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Eu peço humildemente a vós, me ajude nessa missão. Vamos compartilhar com os nossos amigos, tá certo? Para aqueles que se interessam pela filosofia oriental, pela filosofia de um modo geral e pela espiritualidade. Namastê a todos vocês. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito das 4 nobres verdades do nosso mestre Buda. No vídeo passado, nós falamos sobre a causa da dor e do sofrimento. Neste vídeo, iremos falar sobre as 4 nobres verdades, que foi o primeiro discurso de Buda aos seus discípulos, que por um acaso, que não é acaso, eram 5 discípulos, tá bom? E esse número 5 é um número muito interessante, porque ele pode ter um significado simbólico dos nossos 5 sentidos. O Buda seria o Manas, o corpo mental superior, e os 5 discípulos, o Kama Manas, ou seja, o mental inferior, recebendo os ensinamentos da mente superior, da mente iluminada. Isso é um simbolismo muito interessante, tá bom? E aí, minha gente, a gente vai observar que o Buda proferiu esse ensinamento das 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade tem a ver com uma palavra que se chama dukkha. Dukkha é uma palavra em sânscrito que quer dizer sofrimento. Muito traduzida por esta palavra, sofrimento. Entretanto, para além do sofrimento, nós temos também outros significados, como uma incompletude ou uma insatisfação. Tá certo? Exatamente. Nós somos eternamente insatisfeitos. Estamos eternamente vazios por dentro. E isso causa uma incompletude. Nós temos uma ânsia dessa completude interna, de completar esse vazio interno. E aí, cada vez que a gente se satisfaz, a gente quer mais. Como se fosse uma grande fome, tá? A gente acaba de comer um prato, daqui a pouco está com fome de novo. Assim somos nós. O nosso universo é um universo que causa essa dor e esse sofrimento de incompletude, de insatisfação. Esta é a palavra, insatisfação. Estamos eternamente insatisfeitos com a nossa própria vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos entes queridos, com a nossa religião, com a política, com as coisas que acontecem no mundo. Isso aconteceu com Buda. Ele se viu totalmente insatisfeito com o mundo e incompleto. Ele precisava encontrar essa completude, algo que preenchesse ele por inteiro e ele se tornasse um iluminado, uma pessoa viva. Ao se deparar com a morte, com o sofrimento e com a dor, o Buda questionou aquilo tudo e foi tentar buscar essas respostas do porquê que o ser humano vive em que nascer é dor, crescer é dor, viver é dor e morrer é dor, porque esse mundo gera dor e sofrimento em nós. Certo? Quem aqui nunca passou por dor de barriga, por dor de garganta, por dor de dente, por dor da perda de um parente,
por dor, através de uma fome, que também causa dor, causa um sofrimento, causa uma incompletude, causa uma ânsia, ansiedade, depressão, isso tudo são dores que nós passamos. E o Buda questionava por que o ser humano passa por essas dores, por esse sofrimento, por todos esses fenômenos da nossa queda na matéria. Tá certo? Essa é a primeira nobre verdade, esse questionamento do porquê disso, do porquê estamos aqui passando estas privações de doença, de dor e de sofrimento. Tá certo? Foi a primeira nobre verdade, que este mundo nós passamos por isso mesmo. E aí, quando a gente começa a passar por essas dores, por esse sofrimento, por essa incompletude, por essa insatisfação, nós queremos respostas. E aí, gente, a gente é obrigado a olhar para dentro da gente para procurar essas respostas. E aí, quando a gente começa a olhar dentro de nós, a gente descobre uma causa. Que a causa das dores e do sofrimento, como falamos no vídeo anterior, tem a sua causa no desejo, nos apegos e nas paixões. Porque nós desejamos, nos apegamos e nos apaixonamos por coisas, por bens materiais e por pessoas. Isso causa e gera sofrimento, porque está além de nós. Nós não podemos possuir ninguém e nem muito menos possuir a matéria. Ela nos foi emprestada para a nossa evolução. O meu celular está aqui hoje me filmando, como eu falei no vídeo anterior, e ele me serve como um instrumento. Mas daqui a pouco ele pode cair no chão e quebrar, e eu vou ter que comprar outro. Matéria é assim. A matéria não permanece, ela não perdura, ela é perecível. E quando nós começamos a descobrir isso dentro de nós, que desejo, o desejo do outro, eu desejo uma mulher, ou eu desejo, no caso, as mulheres desejam homens, os homens desejam, ou a pessoa que deseja outra pessoa, independente do gênero, isso vai criar, muitas das vezes, um sofrimento, principalmente quando não é correspondido. Ou quando é correspondido e a pessoa, por um infortúnio, parte para o outro lado, ou seja, a morte física. Vai causar dor, vai causar sofrimento, porque nós queremos controlar a vida de tal modo que a gente acha que a vida eterna é aqui na matéria. Isso causa dor, isso causa sofrimento, isso causa incompletude. A partir do momento que a gente olha para dentro da gente e a gente começa a perceber que isso é uma ilusão, a ilusão que Buda chamou de Mara, nós começamos a entender. E aí vem a terceira nobre verdade, que é a verdade do Nirvana ou Nibbana, tá bom? O Nirvana, ele é uma sabedoria, ele é uma quietude, uma paz, que quando a gente começa a olhar dentro da gente e identificar tudo isso em nós e começa a acalmar esses desejos, essas paixões, tá? Essas incompletudes, os apegos, a gente começa a entender e aceitar. A aceitação das nossas sombras gera uma compreensão, e essa compreensão vai gerar uma sabedoria, vai gerar uma paz interna. E é isso que é o Nirvana, minha gente. Essa paz é quando tudo se acalma, é quando a gente começa a compreender o mundo com outro olhar, de que a vida verdadeira não é aqui nesse plano, e a gente sofre, porque a gente quer que a eternidade seja aqui. E aí nós temos a roda do nascer, viver e morrer, nascer, viver e morrer, nascer, viver e morrer, que no budismo chama de a roda de Sansara, muito simbolizada na carta da roda da fortuna do tarô, tá? A roda das reencarnações. E nós estamos nesse mundo, nascendo, vivendo e morrendo, nascendo, vivendo e morrendo, nesse mundo de dor e sofrimento, enquanto nós não entendermos
esses aspectos de que este universo é um universo finito, é um universo que tem tempo para começar e para acabar, que ninguém aqui vai permanecer, que nossa alma é eterna, mas do corpo, do pó viemos e do pó retornaremos. Eu falei no vídeo anterior, nenhum mestre que aqui pisou permaneceu fisicamente falando, nem Jesus, nem Buda, nem Zoroastro, nem Lao Tse, nem nenhum mestre aqui permaneceu. Então a ilusão de que seremos eternos na matéria tem que ser extirpada, essa ilusão tem que ser entendida dentro da gente. Mas não adianta eu apenas falar, vocês têm que olhar dentro e entender isso dentro de vocês. Que todos nós vamos envelhecer, e envelhecer dói. É dor na coluna, é dor no joelho, é a arte do condor, né? Condor aqui, condor ali. E é exatamente isso. Tá bom? A outra nobre verdade, a quarta nobre verdade, é um caminho óctuplo, que quando a gente alcança esse nirvana, esse entendimento do que é esta vida, o que estamos fazendo aqui nessa roda de samsara, para poder romper essa roda e de repente caminhar para um caminho mais reto, de sabedoria e conhecimento, ele traçou o que ele chamou de caminho óctuplo, e essa é a quarta nobre verdade, o caminho óctuplo, tá bom? É um caminho de 8 faces, um caminho de retidão, retidão em vários aspectos da nossa vida, tá bom? Para aquele que alcançou esse nirvana, essa paz, essa sabedoria, essa completude interna e essa aceitação do que é esse mundo, porque temos que aceitar a dor, o sofrimento, vamos passar todos por isso. Tá certo? Doença é veículo de consciência, já dizia Buda. Doença é veículo de consciência. Através de uma grande doença, a gente desperta para algo muito maior. Quem já teve um câncer, por exemplo, depois que sai dele, que se cura, nunca mais é a mesma pessoa, porque ela passou por algo que ela se viu frente a frente com a morte. E aquilo modifica ela totalmente, totalmente. Vê o mundo de outra forma. Tá bom? Então, minha gente, a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo, que eu vou falar desse caminho óctuplo num outro vídeo, não hoje, porque é grande. Tá bom? E aí ele traça estas retidões de caminho, tá? O Tao, que é o caminho, através desse caminho óctuplo. Lembrando do número 8. O 8 é Ogdoad. Lembra que nós falamos na Cabala? Que o número 8 ele está acima do número 7, ou seja, do nosso mundo, que é tudo gerado através do número 7. O 7 une matéria e espírito. O 4 é matéria e o 3 é espírito. Tá bom? O 4 e o 3, não é 4 e o 7. O 4 e o 3. O 4 é matéria, lembra do quaternário que nós estudamos aqui? E a tríade espiritual. Então ele une matéria e espírito. Matéria e espírito aqui se tocam no mundo da mescla entre luz e trevas. Lembrando que o nosso universo tem 10% da luz divina, segundo a Cabala. Por isso gera dor e sofrimento, segundo o Buda. E aí Chico Xavier com o kardecismo vem dizer que esse mundo é um mundo de provas e expiações, para não dizer que é dor e sofrimento, para ficar mais bonitinho. Chico Xavier era muito sutil, ele era muito iluminado em tudo que ele fazia, não é verdade? Um grande mestre, aquele ele era o grande mestre encarnado, assim eu o considero. Então, minha gente, essas são as 4 nobres verdades. Espero que vocês meditem a respeito disso e que isso faça entendimento em vocês. No próximo vídeo falarei do caminho óctuplo, tá bom? Que eu estou comparando com a Ogdoad, que é as 8º superiores, ou seja, o mundo de Absolute, o mundo da luz pura, dos 100% da luz divina, tá certo? E aí Buda trouxe esse caminho também baseado no número 8, ou seja, no 8 do infinito, lembra do 8 do infinito? Da carta lá do mago, do tarô, da carta número 1, tá? Da Lemnicasta, ou seja, do infinito da matemática.
Então, esse caminho óctuplo gera esse caminho do infinito, da infinitude, como é a nossa alma, eterna, infinita. E mergulhar dentro, minha gente, é para dentro e para o alto. Esse é o caminho. A nossa joia divina jaz em nosso coração. Om Mani Padme Hum, a joia no centro do lótus. Que esses ensinamentos façam morada em vossos corações. Namastê. Até o próximo vídeo.